Oi, meus amores, bom dia. Muito bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, para a gente expandir a ideia do nosso exercício, trazer mais clareza, mais luz, para a gente se apropriar cada vez mais desses ensinamentos, desses pensamentos verdadeiros. E a gente direcionar a nossa mente para o que é real. O exercício de hoje traz muito direcionamento. Enquanto eu lia pela manhã, meditava, eu fui em muitas escolhas, né, que eu já fiz e que eu tenho que fazer no meu dia, né, reforçar que ponto que eu preciso olhar para as escolhas que eu tenho que fazer aqui no tempo, do uso do meu tempo, do uso do meu foco, da minha energia, aonde que eu estou colocando isso, né? Prestar atenção aonde eu estou posicionada, o que eu estou valorizando, aonde está indo toda a minha atenção. O ensinamento de hoje, ele já me trouxe muito direcionamento e ainda me traz, porque eu venho aqui me apropriar ainda mais disso. Ele me traz muita direção, porque Jesus ensina a escolher. Ele ensina a perspectiva que eu vou ter que colocar a minha mente, que eu vou ter que direcionar a minha mente. Porque o automático do ego é te colocar na perspectiva do teu corpo, que é a única coisa que tem para ele, né? Que é o único lar, que é a única coisa que ele te faz reconhecer. Por prazeres, por prestígio, né? Jesus coloca aqui pelas falsas ideias que ele nos faz acreditar, né? Nas falsas ideias de felicidade e satisfação. E eu comecei a prestar atenção, né? Nas minhas metas, no que eu me predispunha a fazer, o que a minha mente falava, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aonde que estava indo esse foco? Para quem? Né? Para quê? E o ensinamento de hoje, ele é fantástico, porque ele fala, e você tem que aprender a não dar valor para aquilo que não tem valor. Você dá muito valor para o que não tem valor. E eu venho aqui te dizer o seguinte, eu não tô aqui para tirar o pouco que tu tem. Deus, ele não vai chegar e... porque a gente já falou sobre isso, né? É uma vida de... O ego coloca essa perspectiva de sacrifício, porque você tem que abrir mão, né? Das coisas, dos prazeres, né? Das coisas que te satisfazem na matéria, né? É algo que, assim, você tem que abrir mão da matéria para viver a vida espiritual. E ele parte desse ponto de sacrifício que acaba, às vezes, nos distanciando, né, desta busca verdadeira pelo que é a felicidade para o Filho de Deus. Jesus só quer te dizer assim, eu não quero te tirar o pouco que tu tem, é que na verdade isso não é nada. Você está deixando de ter mais, então você precisa abrir a sua mente para entender isso, que não existe sacrifício, Deus não pede sacrifício. Se fizesse sentido a gente passar a vida inteira, né, o nosso período aqui no tempo, tentando conquistar alguns prazeres, né, o que a gente quer, o que a gente entende como satisfação, que é compras, viagens, conforto, a gente entende que é isso, né? Se fizesse sentido isso, se fosse essa a resposta, ok. Não era pedido para você começar a entender essa perspectiva. Agora, o que te é ensinado, o que você precisa aprender,
é que isso não é nada, você está deixando de viver muito mais. Você está deixando de fazer o que realmente é tudo. Então você está trocando o nada pelo tudo. Não existe sacrifício aí. E você precisa começar a ter experiências para entender, né? A mudar a tua mente a esse respeito. Porque Jesus fala que eu não quero mudar o teu comportamento. Tu não precisa ir lá, agora eu tenho uma vida espiritualizada, então eu não quero mais comprar nada. Eu não quero mais fazer nada, tal, assim, dessa forma. Não é pelo comportamento. Não, não. É pelo teu entendimento, é pela tua mente entendendo, se abrindo para novas experiências, para novos direcionamentos e experienciando esses novos direcionamentos e compreendendo realmente, poxa, aqui não tem nada. Não existe nada, que eu queria tanto isso, ir lá para aquele lugar, para estar aqui. E aqui, na verdade, não tinha nada. A gente começa a ter essas experiências aqui na matéria, tu começa a perceber, né, essas metas que a gente coloca, né, fazer certas... A gente se coloca em muita meta temporária, em muita meta, muita energia para coisas que vão sair com o tempo, que vão se acabar. O corpo é uma delas. O corpo é uma delas. Quão escravo a gente é dessa imagem. Quão presa a nossa mente fica nessa imagem. Que, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai virar pó. E aí a gente passa uma vida inteira se dedicando à finitude aqui. E quando chega a hora de a gente se deparar, né, com o que é eterno, a gente não consegue palpar isso, a gente não consegue ter a percepção do que é eterno. A gente ficou só na finitude. E isso apavora, né? Além de ter te dado uma vida medíocre. Medíocre, por mais que você tenha tido conforto, por mais que você... Medíocre no sentido da extensão do amor da alma. Você poderia ter conquistado muito mais, ido muito mais. Você escolheu muitas vezes o nada ao invés do tudo. Então é importantíssimo a gente entender isso. E quando eu me coloco nas minhas escolhas do dia a dia, o que eu faço? Vou fazer isso ou faço isso? E aí eu paro, eu faço uma introspecção e falo, o que é da eternidade aqui? O que é a extensão do meu ser? Aonde o meu ser está? É onde eu vou. E eu estou purificando ou direcionando cada vez mais a minha escolha para isso. Eu vou para o que vai ficar. E cada experiência que eu escolho, que ao invés de ser algo que dá um prazer temporário para o corpo ou uma satisfação imediata, né? Quando eu me vejo nessa... Porque eu me vejo em escolhas assim. Onde que eu vou desprender meu tempo? Eu vou treinar para correr aquela maratona ou eu vou passar esse tempo com os meus filhos fazendo... Tu entende? Vamos botar aqui, vou correr aquela corrida de 5 quilômetros que eu tenho que ficar treinando 3 horas e que enquanto isso, né, eu deixo em casa minha família, meus filhos, ou deixo de estar fazendo coisas que vão ficar comigo para a eternidade. Eu estou botando um exemplo aqui porque às vezes a gente se engaja nessas coisas, né, de ter essas metas. Agora eu quero... Eu não estou falando que é errado correr, tá? Aqui, a gente só está levando o ensinamento de Jesus. O que tem valor e o que não tem valor. Para quê? Né? Eu me coloquei, para quê que eu vou fazer isso? Que fim vai ser? O que eu estou buscando com isso? Então elas vêm nessas escolhas. Vou correr a maratona ou vou ficar com os meus filhos, estendendo, tendo tempo de qualidade, ensinando-os, amando-os. E isso se estende em várias coisas. Vou fazer isto ou vou para... Então, ele te direciona. Aonde está o teu ser? Aonde está a eternidade na tua escolha do dia a dia? Aonde está o que vai ficar? Porque o que fica além do tempo é o que tu é. E o que tu é, ele está atrelado à extensão do teu ser. Nada que você faz para, né,
para suprir esse indivíduo, esse corpo, essa ideia, né, que eu tenho dessa figura individual, desse ego que eu tenho que sustentar de várias formas aqui, com a forma do corpo, enfim, com o valor no que se faz, na produtividade, em um monte de coisa que a gente se coloca e coloca uma meta aonde não nos levará a nada, né? Vai terminar em pó. E depois, quando a gente se depara com o que é a vida em algum momento, a gente fala, opa, priorizei errado, escolhi errado, né? Ontem Jesus falou isso no exercício, que eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, porque tu vai colocando valor no que não tem valor, e em algum momento essa consciência, ela vem, ela te toma e tu começa a mudar a direção. Mas quem sabe você não precisa estar no leito de morte para reconhecer isso, que você só deu valor ao que era finito. Você não precisa estar, quem sabe você agora reconheça as tuas escolhas e vá lá e comece a refletir mais e tomar escolhas mais sábias, que refletem a tua verdade, que refletem o que realmente te supre, o que realmente é eterno, o que realmente é você. E você não se ilude mais com as coisas da matéria. Ela realmente perde o sentido quando você começa a identificar o que você está escolhendo, o que você vive por escolher aquilo, o que vem para você, né? Satisfação temporária, prazer temporário é muito diferente do estado que o ser te coloca, de uma paz mais profunda, de uma tranquilidade mais profunda, de um estado realmente de satisfação, né, de quietude. Então tu começa a entender, né, de preenchimento, porque quando você dá de si, quando você se estende o Pai, isso te traz um preenchimento incomparável, né? E é esse o que é a isto que essa lição quer nos levar. Não darei valor àquilo que não tem valor. Comece a olhar tuas escolhas. Ele fala aqui, primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sobre uma forma da qual pensa gostar. Que a gente não se iluda mais. Direcionamento nós estamos tendo. Que a gente olhe para nossas escolhas e entenda se elas estão além do tempo, se elas estão sendo eternas, se elas estão ficando, mesmo quando o corpo não estiver mais aqui, mesmo quando a matéria não estiver, né, dessa forma aqui. Eu fico para sempre? Eu estou para sempre? Né? Eu estou me dando, me doando, né, me estendendo? Porque é isso que fica além do tempo. E a vida, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então a vida, ela vale a pena quando ela vai tocando a alma. A vida só vale a pena quando ela toca a alma, quando a alma não é pequena. Se ela não toca a alma, nada vale. As coisas que a gente faz que não tocam a alma, que não são uma extensão do que eu sou, que não tem amor envolvido, que não tem o irmão, a minha entrega ali, né, do que eu tenho para oferecer com Deus, ela não vale. Mas tudo vale quando a alma não é pequena, quando toca a alma. Bom treino hoje, boas meditações, boas reflexões. Fiquem com Deus.